Olá, vamos começar mais uma aula de Direito Regulatório e Legislação Ambiental. O tema da aula de hoje vai ser sobre as agências reguladoras. Nós vamos ver noções gerais sobre a administração direta e indireta. Em seguida, nós vamos tratar do surgimento das agências reguladoras. A seguir, nós vamos tratar da definição dessas agências reguladoras. E por fim, nós vamos diferenciar essas agências das agências executivas. São duas classes diferentes de pessoas jurídicas no nosso ordenamento jurídico. Então, iniciando, a gente precisa fazer uma rápida introdução sobre a diferença entre os órgãos da administração direta e da administração indireta. Primeiro, a administração direta, ela tem a função de exercer, aquelas atribuições típicas do Estado. Quais são essas atribuições? Prestação de serviços, a estrutura tratar da estrutura dos seus órgãos internos e também são órgãos autônomos, os órgãos da administração direta. Já na administração indireta isso não acontece. A gente vai ver aqui, esmiuçando melhor. Na administração direta, quem atua, na verdade, é o próprio poder, seja ele o executivo, o legislativo ou o judiciário. Embora seja uma atividade típica do executivo, atuar como governo, os outros dois poderes, tanto o legislativo quanto o judiciário, também atuam como administração direta. Por exemplo, fazendo seus próprios concursos, contratando seus próprios funcionários. Então, essa administração direta é aquela que é exercida diretamente pelos poderes. Essa forma, de atuação, a administração direta, ela vai ser composta por órgãos internos sem personalidade jurídica ou autonomia. Cada um desses órgãos, nenhum deles tem autonomia própria. A autonomia é do poder, do órgão da administração direta. O órgão, na verdade, existe uma teoria no direito administrativo chamada de teoria do órgão, que ela vai dizer o seguinte: cada um dos órgãos são partes de uma entidade, fazendo uma alusão ao nosso corpo. Então, por exemplo, a minha mão é um órgão da minha pessoa. Mas o que a minha mão faz, quem vai responder pelas consequências dela sou eu, a minha pessoa. Então a minha mão, ela é um órgão, ela é uma parte da minha pessoa, mas ela não se confunde com a minha pessoa e nem responde, não tem autonomia. Quem tem essa autonomia é a minha pessoa. Do mesmo jeito é lá na administração direta. Quem tem essa autonomia, quem tem a personalidade jurídica é o órgão. Aliás, não é o órgão, é o poder. Certo? Outra diferença. O quadro de pessoal pertence ao próprio poder e não ao órgão. Então eu posso transferir a pessoa de um órgão para o outro. O concurso não é feito diretamente para um órgão. Por exemplo, numa prefeitura a gente vai ter lá o gabinete do prefeito, aí tem secretaria de finanças. Aí a pessoa que faz o concurso para a prefeitura, para trabalhar na administração direta, pode trabalhar em qualquer um desses órgãos. Já na administração indireta é diferente, como a gente vai ver daqui a pouco. Outra questão. A administração direta é uma forma de centralização do poder, de forma que é um serviço mais sério, que exige mais responsabilidade e que, por conta disso, fica a cargo das pessoas com mais responsabilidade, o prefeito, os secretários. Então, o poder é centralizado. Esses órgãos são a prestação de serviços, a atuação do governo pela administração direta é uma forma de centralização do poder. E a administração indireta, ela é o contrário, mais ou menos, do que a gente disse sobre a direta. Então vamos lá. Ela não é uma centralização, é uma descentralização do poder. Por que isso acontece? Porque existem certos serviços, certas atuações
que são específicas, que podem exigir uma qualificação específica, por exemplo, do gestor, dos funcionários, e que se fosse deixar a cargo, né, do chefe dos poderes, né, através da administração direta, resultaria de um prejuízo de ambos os lados, tanto ao poder em si, porque ia perder, né, tempo e recursos para fazer uma prestação de serviço especializado de forma ineficiente, já que o prefeito não é dotado de conhecimento, por exemplo, para lidar com todo tipo de assunto, e ao mesmo tempo prejudica a própria população que precisa desse serviço de forma mais rápida, mais célere e mais eficiente. Então, a administração indireta é uma forma de descentralizar o poder. Ela é vinculada ao poder executivo, ela não é autônoma, né? Mas ela é vinculada. E por que ao poder executivo? Porque não tem administração indireta nos outros órgãos, nos outros poderes, no legislativo e no judiciário. Essa vinculação se dá como? Através de um negócio chamado controle finalístico. Isso quer dizer o seguinte: esses órgãos da administração indireta, eles são, na verdade, criados com uma finalidade muito clara, né? Seja prestar serviços, seja fornecer produtos, enfim. Eles são criados com uma finalidade. E o órgão da administração direta vai verificar, vai fazer um controle para ver se esse ente da administração indireta está ou não cumprindo a finalidade para a qual foi criado. Certo? A isso a gente dá o nome de controle finalístico. É um controle, uma análise se o fim para o qual aquela entidade foi criada está sendo obedecido. O que mais? Ele tem autonomia em relação ao poder executivo. Veja que o órgão da administração direta, a gente viu ali que ele não tem autonomia. Quem tem é o próprio poder executivo, no caso, né? Os entes da administração indireta, eles têm essa autonomia. Que é o quê? É ter a capacidade de gerir o próprio orçamento, de fazer seus próprios editais, fazer seus próprios contratos. Então existe uma certa liberdade do gestor desses órgãos, desses entes da administração indireta, para atuar em relação ao poder executivo, né? E não precisa estar pedindo, por exemplo, autorização ao poder executivo para poder fazer uma compra e empenhar um valor que estava no seu orçamento lá. Ele não precisa dessa autorização porque ele é dotado de autonomia. Por exemplo, o gestor de o reitor de uma universidade, ele não precisa estar ouvindo o governador, se não for uma universidade estadual, ou talvez até mesmo o presidente da República para fazer qualquer alteração dentro da instituição. Não. Aquela instituição é dotada de autonomia. Quadro de pessoal próprio. Isso aí, ao contrário da administração direta, quando você faz concurso para uma entidade da administração direta, você fica vinculado ao quadro de pessoal dela. Ela tem um quadro próprio. Então você não vai poder sair, por exemplo, da Universidade Federal, da Paraíba, para ir trabalhar no Tribunal de Contas da União. São dois órgãos federais, mas são duas entidades da administração indireta diferentes. Então, cada uma tem seu quadro pessoal diferente e você não pode transitar de um quadro para o outro dessa forma. Certo? Então, cada uma tem essa autonomia de gerir o seu próprio quadro pessoal. Personalidade jurídica independente. As entidades da administração indireta, elas são pessoas jurídicas diferentes da pessoa jurídica do poder ao qual ela está vinculada. Então, por exemplo, a Universidade Estadual da Paraíba é uma autarquia estadual, ela é uma pessoa jurídica diferente do poder executivo do Estado, do governo estadual. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa jurídica vai ter os direitos da personalidade próprios, diferentes do poder, que vai ter os direitos dele também. Quer dizer que essa instituição, essa entidade vai poder celebrar contratos
contrair obrigações e ter seus próprios direitos, ter proteção ao seu próprio nome. Então, vamos supor, se alguém, algum servidor, se algum professor da instituição, da UEPB, cometer algum dano, por exemplo, a um aluno, um dano moral contra um aluno, contra algum particular, ele, por ser parte da UEPB, né, no quadro de pessoal da UEPB, quem vai responder por esse dano é a instituição, o UEPB, e não o governo do estado. A UEPB é quem vai ser processado porque um dos seus funcionários causou um dano a alguém e depois ela pode se virar contra esse funcionário que causou esse dano. Mas a princípio quem responde é a UEPB, certo? Nem é o seu funcionário, nem é o governo do estado, do poder ao qual ela está vinculada, porque ela é uma pessoa própria, ela tem personalidade jurídica própria, tem um número de CNPJ próprio, certo? Então, essas administrações, essa diferença, visto isso aí, a gente vai ver que na administração indireta vai ter vários tipos de órgãos. Não existe só um tipo de órgão, até a gente chama de órgão, mas na verdade deve chamar de espécie de entidades, né? A gente viu que órgão é uma parte de uma pessoa. Mas às vezes a doutrina usa essa terminologia e a gente repetiu aqui. Então quais são esses tipos? A gente tem quatro tipos de entidades de pessoas jurídicas que atuam na administração indireta, certo? A mais comum é a autarquia, é a principal. Ela é criada com o objetivo de prestar serviço público ou de proceder a atividades típicas do Estado. É o exemplo das universidades, das escolas públicas, né, das unidades de saúde, então os hospitais. Esses órgãos que prestam serviços públicos, eles são autarquias. A UEPB é uma autarquia. As empresas públicas é outro tipo de pessoa jurídica da administração indireta. A finalidade dela, na verdade, é prestar uma atividade de natureza social, certo? Perdão, está trocado aqui onde vocês estão vendo empresa pública, na verdade é fundação pública, e aqui onde é fundação pública, vocês entendam como empresas públicas, tá certo? Está trocado aí. Então, aqui, logo ao lado de autarquias, aqui onde seriam fundações públicas, a ideia é de que elas são criadas para prestar atividades de natureza social. Exemplo de fundação, a gente tem o CAPES. O CAPES é uma fundação pública criada para financiar os estudos de pós-graduação no Brasil. Então, por exemplo, se um dia os senhores quiserem fazer um mestrado ou um doutorado, vocês vão tentar uma bolsa no CAPES. Essa bolsa é fornecida lá pela fundação pública, que vai custear, pagar vocês uma mensalidade, uma bolsa mensal, para que vocês usem de suporte no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas, certo? As sociedades de economia mista, a finalidade dela é prestar um serviço público lucrativo ou explorar uma atividade econômica. O exemplo mais comum que a gente tem de sociedade de economia mista é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma pessoa jurídica criada com a finalidade de explorar a atividade econômica. E aí parte do seu lucro, lógico, vai para o governo, vai para o Estado. E as empresas públicas, que seria esse último quadro aqui, como a gente já mencionou, elas são criadas com a mesma finalidade das sociedades de economia mista, mas elas vão se diferenciar daqui a pouco, a gente vai mencionar, né, a diferença. E o exemplo clássico de empresa pública é a Caixa Econômica Federal, certo? Então, as autarquias, além de prestar serviço público, voltando aqui para a nossa tabela, elas são criadas por lei. Então é preciso que o legislador faça um projeto de lei ou o próprio executivo encaminhe um projeto de lei para o Poder Legislativo e lá ela seja criada por lei. Certo? Veja que as outras espécies não necessariamente são criadas por lei.
As fundações públicas, que é o caso aqui, ela é autorizada. Ou seja, o legislador autoriza que o Poder Executivo crie aquela fundação quando ele achar conveniente. Então ele não precisa, não é o legislativo que impõe a existência daquela entidade. É o executivo que, autorizado pelo legislativo, vai usar dessa prerrogativa para criar aquela fundação. Do mesmo jeito é a sociedade de economia mista. Certo? Não é o legislador que impõe, o legislador autoriza e o executivo vai ver a necessidade e conveniência de criar essa sociedade de economia mista. Já as empresas públicas, tanto pode o legislador criar, quanto ele pode autorizar a criação. Pode os legisladores impor a existência daquela entidade, como eles podem autorizar o Poder Executivo a criar aquela entidade quando ele achar necessário. Quanto ao capital, veja que as autarquias são compostas apenas de capital público, certo? Ou seja, todo o dinheiro que essas instituições têm vem do governo. As fundações públicas vai ter um capital também que vem todo do governo, é uma parte do patrimônio do governo que ele destina para essas causas sociais que vão ser, né, viabilizadas pelas fundações. Mas essas sociedades de economia mista e a empresa pública diferem. Veja, a empresa pública, o capital é todo público. Então a Caixa Econômica não tem ações. Você não compra ação da Caixa Econômica para você participar lá. O patrimônio é todo do governo. Mas a sociedade de economia mista, né, como o próprio nome diz, economia mista, tem um capital também misto. Parte do patrimônio é do governo e parte do patrimônio é público. Mas o governo sempre vai deter a maior parte dessas ações para ter o poder de comando dessas sociedades. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, existem acionistas do Banco do Brasil? Existem. Mas esses acionistas, todos eles, nenhum deles tem poder de controlar o Banco do Brasil. A maior parte do capital do Banco do Brasil é do governo e o governo controla essa instituição. Então, o último diferenciador aqui desses tipos é com relação à personalidade jurídica, se ela é de direito público ou de direito privado. Então, as autarquias, como elas prestam serviços públicos, né, ou atividades típicas de Estado, elas têm personalidade jurídica de direito público, certo? Isso quer dizer que eles vão ter todas as prerrogativas que o Estado tem quando ele está, por exemplo, litigando em juízo. O Estado tem direito a prazo em dobro, ele tem direito a recurso obrigatório, né? Todos os órgãos de direito público, todas as entidades de direito público têm direito a essas prerrogativas. Já esses outros que têm a personalidade jurídica de direito privado não têm. Então, por exemplo, se você for entrar com ação contra o Banco do Brasil não tem prazo em dobro. Os advogados do Banco do Brasil, se eles não recorrerem de uma ação, ela transita em julgado. Não existe recurso necessário, né, contra uma personalidade jurídica de direito privado. As fundações públicas também têm essa natureza de direito privado, mas as empresas, elas podem ter de direito privado ou de direito público. Quem vai definir isso é a norma que criou essa instituição. Então, se ela for explorar a atividade econômica, normalmente ela tem natureza de direito privado. Mas se ela for prestar um serviço público, ainda que lucrativo, ela vai ter natureza jurídica de direito público. Certo? Então, as autarquias é o foco da nossa aula de hoje. Esse quadro aqui é para a gente ver como ela se diferencia dos outros tipos de entidades da nossa administração indireta. Então, dando seguimento aqui à nossa aula, vamos lá, passar esse slide.
Vamos tratar aqui agora um pouco sobre o surgimento das agências reguladoras. Guardemos um pouco esses conceitos, né, sobre a administração indireta, a gente vai retornar a eles logo em seguida. Então, qual era o contexto, né? Lá no fim dos anos 90 começou aquela ideia de privatizar certos serviços públicos, ou porque o Estado teve diminuído a sua capacidade econômica de manter aquela prestação de serviço, ou porque os serviços não eram de uma qualidade adequada, e aí resolveu o Estado abrir um pouco de mão da sua exclusividade na prestação desses serviços e privatizar certos serviços. Mas não é porque esses serviços foram privatizados que eles perderam a natureza de serviço público. Então, por ter essa natureza de serviço público, né, o Estado precisava sair da prestação, mas ao mesmo tempo manter-se ali regulando como esses serviços eram prestados, não é? Não mais como o próprio prestador, mas como um regulador. Né? E aí, veja, para que isso acontecesse, algumas entidades precisavam ser criadas. E nenhuma daquelas 4 entidades que a gente acabou de estudar tinha, dentre as suas funções básicas ou típicas, regular ou fiscalizar essas atividades que estavam sendo privatizadas. Então, por conta disso, surgiu a necessidade de criar um novo tipo de entidade, certo? Que seria as agências reguladoras. A primeira dessas agências reguladoras foi criada lá em 97, na época, né, que a Anatel foi criada. A gente estava privatizando os serviços de telecomunicação. Eu não sei a idade de quem está assistindo essa aula, mas a gente antigamente tinha uma única empresa de telefonia, que era do governo. A gente tinha uma conta telefônica, às vezes até alugada, porque era caríssimo ter uma conta telefônica em casa. Aí, para o governo dar acesso às pessoas que não tinham condições de ter uma linha privada, particular, ele distribuía pela rua vários telefones públicos, que eram conhecidos, né, normalmente como orelhões, porque o formato dele parecia uma orelha, né? Enfim, muita gente até colecionava cartão de orelhão, enfim. Só que esse serviço nem era tão bom. A gente que viveu essa época sabia que a ligação não foi, caía, às vezes não conseguia completar a chamada, não tinha abrangência em todas as cidades, tinha cidade que não tinha serviço de telefonia. Então, era um serviço que era prestado pelo governo, mas que ele não tinha mais capacidade econômica para melhorar o serviço nem para expandir. Então eles foram e privatizaram, né, a prestação desse serviço e criou a Anatel para regular essas empresas privadas que iam passar a prestar esses serviços, certo? Então, a gente tem aqui uma lista de várias agências reguladoras que estão em funcionamento no Brasil, são 10 atualmente. A gente tem aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, Telecomunicações, né, de Saúde Suplementar, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aí tem algumas tipo a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Enfim, nós temos várias. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então veja que são ramos que eram prestados serviços públicos pelo governo, mas que de alguma forma era mais interessante que fosse prestado por pessoas privadas, mas mediante uma regulamentação, um regramento e mediante uma fiscalização do Estado. Isso foi o surgimento das agências reguladoras. Mas o que vem a ser, de fato, uma agência reguladora? O conceito dela vai dizer que ela é um órgão governamental criado por lei específica que fiscaliza, controla e regulamenta a execução de serviços públicos transferidos a particulares por privatizações, concessões, permissões, etc. Veja que ela vai ter, no caso, um objetivo específico, né? Ela vai
regulamentar como uma determinada área funciona para que as empresas privadas atuem ali, mas de acordo com aquilo que o governo entende ser o interesse público. Então, o objetivo das agências reguladoras, primeiro deles, estabelecer parâmetros mínimos de funcionamento das empresas de um setor. Então, veja, vamos citar o exemplo da Anvisa. Eu não sei se os senhores sabem, mas a lei de drogas não define o que é uma droga. Ela vai fazer uma referência de que é considerada droga aquilo que está previsto numa resolução, numa portaria, não lembro agora qual é o ato, da Anvisa. Então a Anvisa é que vai regulamentar essa situação. E por que isso? Porque é muito mais rápido a Anvisa, que é um gestor só, fazer uma portaria, por exemplo, determinando que determinada substância a partir de agora é considerada droga, do que a gente esperar que o legislador passe por todo o processo legislativo de apresentar um projeto, desse projeto passar por comissões, depois que passar por comissões, ser levado à votação, depois de votado e aprovado, vai para outra casa legislativa para revisão, depois da revisão vai para o presidente para veto ou sanção para depois ser publicado. Caso não tenha um veto, que se tiver veto ainda volta novamente para as casas legislativas. Então, é muito mais rápido que o próprio diretor da Anvisa simplesmente emita esse ato modificando aquela norma que define o que é droga, e assim o combate à droga é muito mais rápido e dinâmico do que se fosse depender da caracterização dos legisladores. Aí alguém pode perguntar, e aí essa história de legalização da maconha? Quer dizer que os legisladores estão tentando achar uma maneira de obrigar a Anvisa a considerar que maconha não seria uma substância controlada que devesse constar dessa portaria ou resolução. É só isso. Certo? Então, esses órgãos vão estabelecer parâmetros mínimos de funcionamento das empresas de um setor. Certo? Por que eles também não podem estabelecer tantos parâmetros assim? Porque se é um setor privado, né, a competitividade, a forma de se gerir faz parte, é inerente à atividade privada. Então, o governo só estabelece parâmetros mínimos. O resto ele deixa condicionado à própria concorrência de mercado. Qual é outro objetivo? Fiscalizar se essas normas, né, estão sendo cumpridas. Não tinha sentido nenhum você estabelecer uma obrigação e se a pessoa descumpre aquela obrigação, você não ter uma punição ou algum tipo de intervenção em relação a essa questão que foi estabelecida como norma mínima de funcionamento. Então, a lógica é norma mínima de funcionamento e vamos fiscalizar se essas normas estão sendo cumpridas. Outra função dessas agências reguladoras: defender os direitos do consumidor. Consumidor de quê? Dos serviços que estão sendo prestados. Então, por exemplo, se você tem algum problema com a sua conta de telefone, seja da TIM, seja da Vivo, né, seja da Claro, seja de quem for, você pode procurar a Anatel, que essa agência reguladora vai atuar na defesa dos seus direitos de consumidor. Ela vai procurar essas empresas e tentar, de alguma forma, obrigá-las a resolver a situação com você. Certo? Outro objetivo: incentivar a concorrência. Então, quando ele abre mão de prestar o serviço, não faz sentido também ele querer que uma empresa só preste aquele serviço. Porque se a ideia era de que o Estado não tinha mais condições, né, de estar gastando tanto dinheiro assim com determinado serviço, então vamos abrir para o mercado que várias empresas vão atuar ali, o consumidor não vai deixar de ser atendido, não vai deixar de ter o serviço prestado, e essa concorrência vai garantir a ele um produto de melhor qualidade e menor preço. Então, essas agências reguladoras também têm esse condão de incentivar a concorrência e verificar se essa concorrência está sendo desenvolvida de forma leal. Outro objetivo: gerir os contratos de concessão
e termos de autorização e permissão de serviços públicos. Aqui nesse caso, é ela que gere esses contratos. Quando alguém pede, por exemplo, para prestar um serviço de telefonia, ela pede uma permissão ao governo de prestar esse serviço. O contrato que ela firma com o governo é gerido por essas agências reguladoras. Então são elas que veem as cláusulas, se as cláusulas estão de acordo, se existe alguma cláusula ali que é considerada abusiva. Ela que estabelece os contratos padrões, né, os contratos de adesão, que pode ou não pode ter no contrato de adesão. Então, esses contratos de concessão, termos de autorização e permissão, são geridos por essas agências reguladoras. Esses são os objetivos. Então, a gente já viu que elas nasceram num contexto em que o Estado precisou privatizar a prestação de certos serviços, certo? A gente viu também, agora há pouco, que elas regulamentam, fiscalizam o cumprimento dessas normas, elas estabelecem normas mínimas, princípios mínimos de funcionamento, fiscalizam o cumprimento, vão defender o consumidor, incentivar a concorrência e gerir os contratos. Beleza, mas e qual é a natureza jurídica para ela? Toda vez que vocês ouvirem esse nome, natureza jurídica, a gente está perguntando o que é que aquela instituição é para o direito. A natureza jurídica de uma agência reguladora é de uma autarquia de regime especial. A gente viu lá atrás que a autarquia é uma entidade da administração indireta, ou seja, ela é autônoma em relação ao poder, ela tem quadro pessoal próprio, ela tem orçamento próprio, ela também vai ter personalidade jurídica própria. Então as agências reguladoras vão ter tudo isso, mas elas estão sujeitas a um regime especial, que é como se fosse um plus. Elas são autarquias bombadas, digamos assim, né? Porque além de ter todos os traços de uma autarquia normal, né? Ela vai ter esse regime especial, que são regras específicas que se aplicam só a elas. Eles vão ter também estabilidade no mandato dos dirigentes, com prazo fixo. As autarquias normais, os dirigentes são escolhidos, né, para cargos de livre nomeação e exoneração. Aqui não. Aqui os dirigentes são estáveis e tem um prazo fixo. Depois desse prazo eles têm que sair. É uma garantia que os diretores têm para que essa agência reguladora tenha independência em relação ao poder executivo ao qual ela é vinculada. Certo? Outro, ela vai ter prerrogativas e benefícios que a própria legislação vai conceder para evitar ingerências do próprio poder executivo na sua administração. Então, o presidente da República não pode chegar lá na Anatel e ir mexendo no que ele quer. Ele não pode nomear o dirigente que ele quiser, não pode demitir o dirigente que ele quiser. Que uma autarquia normal ele poderia fazer. Nas agências reguladoras é diferente. Essas autarquias não têm uma proteção a mais para que elas possam atuar até mesmo contra o governo. Ela vai ter uma autonomia administrativa, financeira e técnica. E não só a autarquia normal, a gente viu que ela tem uma certa autonomia administrativa. Ela pode gerir o próprio orçamento, pode julgar seus processos administrativos, enfim. Mas a agência reguladora ela também tem autonomia técnica e autonomia financeira. Então, por exemplo, uma agência reguladora que faz uma determinação de uma norma X, uma norma técnica, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, por exemplo. O governo não pode chegar lá e mexer no que foi definido por ela, porque ela tem autonomia técnica, foi uma opção que os próprios técnicos tomaram. Mas ela deveria ter feito problema. Eles têm autonomia técnica para agir sem precisar prestar contas para outras pessoas. Certo? Financeira do mesmo jeito, ela tem a autonomia de investir o dinheiro dela como ela quiser. Certo? Mas porque eu entendo que esse ramo aí da política tem que beneficiar não sei quem. Problema. Essa blindagem acontece exatamente para ela não estar tão sujeita
a influências políticas. Que mais? Quais são as funções dessas agências reguladoras? Estabelecer regras, né? Ou seja, normas. Quando a gente fala em função regulamentar ou poder regulamentar, é a capacidade de criar ou estabelecer aquilo que se entende como certo ou errado, né? A capacidade de criar deveres e de conceder direitos, que seria, na verdade, algo que deveria ser feito pelos legisladores. A função de estabelecer normas é do legislador. Mas aqui, a própria lei garantiu a ela a capacidade de estabelecer regras dentro de sua competência, né? Dentro do seu ramo de atuação. Que mais? Qual é a outra função? Exercer o poder de polícia. Poder de polícia é o poder de fiscalizar e sancionar quem estiver fora do padrão. Então, ela tem o direito de verificar as instalações das empresas para ver se elas estão obedecendo às regras mínimas de conduta. Por exemplo, a ANAC, ela tem o poder de fiscalizar se as empresas de aviação civil estão fazendo ou não overbooking. A gente sabe que elas fazem essa conduta que é considerada contra o direito do consumidor, que é vender uma cadeira mais de uma vez, na expectativa de que uma das pessoas que comprou a cadeira deixe de ir e ela não perca, que o voo não saia sem aquela cadeira ter sido vendida. Só que aí isso gera um transtorno muito grande para o consumidor, que aqui já passou por essa situação, sabe bem o que é. Então, o poder de polícia é o quê? Essa capacidade de fiscalizar e de aplicar sanções a quem não tiver cumprindo as suas normas e que está sujeito à sua autoridade. Então, ela tem essas funções, ok? Então, o último aspecto aqui é para saber qual é a diferença entre uma agência reguladora e uma agência executiva. É uma confusão que às vezes a gente comete, porque são ambas agências e a gente vê esse nome, né, para caracterizar alguns tipos de autarquia. Então, primeiro de tudo, ambas são autarquias, certo? Tanto a agência reguladora quanto a agência executiva, todas duas são autarquias. Todas duas são criadas por lei, mas a agência executiva, vamos dar uma noção do que seja ela. Era uma autarquia capenga, era uma autarquia que vinha, de alguma forma, sendo deficitária, vinha apresentando prejuízo, não vinha conseguindo cumprir, né, as suas funções e nem prestar um serviço de qualidade. Então, essa agência que estava passando por essa dificuldade, que tinha essas características de ser uma agência, né, de alguma forma subótima, que não tenha obedecido os critérios, ela vai firmar um contrato, né, com o Ministério Supervisor, com o órgão acima, para que ela seja criado para ela um plano de reestruturação, para que ela deixe essa situação de uma autarquia deficiente, para voltar a ser uma autarquia eficiente. Então, para isso, ela assina o que a gente chama de contrato de gestão. Ela vai receber mais recursos, mas ela vai estar submissa a um controle maior desse ministério. É tipo assim, olha, a gente não consegue dar conta disso aqui. Me dê mais dinheiro que eu consigo dar conta. Aí o Ministério diz, tudo bem, eu vou lhe dar mais dinheiro, mas você vai ter a meta A, B e C para cumprir e eu vou ficar aqui de olho para ver se você está cumprindo. Grosso modo, isso é uma agência executiva. Então, a agência reguladora, ela é criada por lei. A agência executiva, por ser uma autarquia, ela foi criada por lei, mas ela adquiriu esse status de agência executiva depois de celebrar um contrato de gestão, certo? Então, ela é criada por lei, teve um desempenho ineficiente e depois veio a celebrar esse contrato de gestão para se recuperar.
A agência reguladora só pode ser autarquia. A fundação pública, eventualmente, também pode celebrar esse contrato de gestão com o Ministério Público, apesar de ser uma exceção. O normal é que quem celebra esse tipo de contrato sejam as próprias autarquias. As agências reguladoras, elas controlam e disciplinam a atividade dos particulares. A agência executiva não muda nada, ela continua prestando serviços, exercendo atividades típicas do governo, mesma coisa que ela fazia desde antes. A questão é que ela vai ter que modificar a sua gestão para atender metas. Todas as duas vão ter um regime especial. E é por isso que às vezes a gente se confunde. A gente quer dizer que a agência reguladora é a autarquia de regime especial. Nem sempre. A agência executiva também tem esse regime especial, que é aquele em que o gestor vai ter um pouco mais de liberdade, vai ter um pouco mais de recursos, mas ao mesmo tempo vai ter que cumprir as metas de reestruturação previstas no contrato de gestão que ele firmou com o Ministério Supervisor. E como a gente viu, a reguladora não tem nada disso. O regime especial dela é de que ela tenha mais autonomia, né, para poder atuar de forma mais independente das vontades políticas do governo, é de que ela tenha um poder regulamentar de criar normas, de criar obrigações e direitos com relação àqueles que estão sujeitos à sua autoridade, e ela tem o poder de polícia, de fiscalizar e punir aqueles que não cumprem as suas determinações. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente conclui a nossa aula sobre agências reguladoras. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Qualquer coisa podem me procurar. Eu estou à disposição lá no SWAP ou pelo e-mail. E até a próxima aula.